Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho da unidade 1 e 2. Na verdade, a gente vai fazer uma revisão referente à avaliação que vocês estão bem próximos de fazer. Essa revisão ela tem o intuito de abrir uma discussão, na verdade, o que é um método científico. Dentro dessa condição, para eu entender o que é um método científico, eu preciso compreender a condição dele dentro da pesquisa científica. Professor, mas o que é, então, uma pesquisa científica? Para que ela serve? Justamente ela tem o intuito principal de testar hipóteses, né? Eu quero saber uma hipótese associada a uma condição. Então, dentro dessas condições, eu consigo analisar um proposto e desse proposto escrever um escopo. Só que para escrever esse escopo, eu preciso entender o conceito de hipótese. Então, a aula de hoje, a gente vai fazer essa discussão. Então, primeiro ponto, a gente vai fazer uma discussão do que é o conhecimento científico e, no segundo ponto, o que é a pesquisa científica. Então, o primeiro ponto que a gente quer discutir, na verdade, o que significa, então, pensamento científico? Ele vem baseado em condições de evidências. Mas o que são evidências, né? O que se trabalha com evidências? Lembrando aqui que a maioria dos alunos são da área da saúde. Então, no pensamento de evidências dentro da aplicação em saúde, é aquilo que me mostra como algum resultado. Mas aquele resultado, ele chegou em que formato? Em que método? E aí a gente precisa ter um pensamento crítico sobre esses fatores. Diante dessa discussão, para a gente falar sobre conhecimento científico, eu preciso também saber o que é a condição de racional e objetivo. Então, quando eu tenho um pensamento racional e objetivo, eu gero evidências. E para gerar evidências, eu preciso testar hipóteses. E dessas hipóteses eu vou seguir métodos rigorosos. Esses métodos, eles precisam estar bem definidos, bem encaixados com a pergunta de pesquisa e o objetivo. Professor, mas como que se cria uma pergunta de pesquisa? Ela se cria através de uma justificativa de um problema que você está avaliando. Nesse caso, a evidência. Então, no caso, eu tenho evidência de pacientes que estão internados na UTI X, os dados epidemiológicos evidenciam uma condição mais alta para a internação de dengue hemorrágica. Então, a evidência que eu tenho é o número de internações altas por conta da dengue hemorrágica. Então, eu tenho uma evidência. Essa evidência, ela gera um problema. Desse problema, eu vou começar a criar uma pergunta de pesquisa. Por que do aumento da incidência de dengue hemorrágica e a superlotação dentro das UTIs? Diante dessa condição, crio uma pergunta de pesquisa. Dessa pergunta, eu começo a desenvolver o método. E isso é importante na construção de vocês. Eu vejo que muitos alunos, eles começam os trabalhos já criando o título, e isso não é bom. Na verdade, a gente precisa criar os trabalhos baseados em evidências e problemas. E dentro desse problema, o porquê da escolha do tema. Então, sempre falo para os meus alunos, inicie com problemas barra justificativa, ok? E aí eu tendo um método, né, como o autor colocou, metódico, mais rigoroso, eu consigo ter melhores evidências na obtenção de resultados. Desses resultados, eu consigo fazer uma boa discussão e dessa discussão eu consigo ter uma conclusão. Então, dentro desse encaixe do conhecimento científico, eu preciso de evidências, um método bem encaixado e uma sistematização. Eu preciso organizar essas teorias dentro de uma pesquisa. Então, claro, se eu estou tendo aquela evidência ela vai ter um referencial bibliográfico. E desse referencial bibliográfico, eu consigo organizar minhas ideias a partir de outros autores que já citaram. Eu acredito aqui que ninguém esteja fazendo doutorado, que nesse caso o doutorado é uma pesquisa inovadora. Pode ter uma base de evidências de referenciais bibliográficos, mas não tão específico na sua pesquisa. Mas no aluno de graduação, a gente sempre vai ter pesquisas voltadas ao que vocês já têm como pensamento na construção do TCC de vocês. Então, isso é muito importante, porque quando eu tenho essas características bem definidas na questão racional, método e sistemático, eu consigo encaixar muito bem meu conhecimento científico num propósito de construir um projeto de pesquisa, ok? E aí, professor, me dê um exemplo dessa condição que eu posso estar trabalhando. Um exemplo claro, bem antigo, a gente pode falar sobre condição de evidências que gerou hipóteses, e dessas hipóteses se avaliou uma condição que virou teoria, que virou ciência, foi as teorias desenvolvidas por Isaac Newton. Então, Isaac Newton ele teve a teoria da gravidade.
Mas por que ele chegou na teoria da gravidade? Ele começou a ter observações que gerou evidências. Dessas evidências, ele começou a criar métodos analíticos para avaliar aquela condição. Então, imagine aquele período que existiam poucos cientistas. Como que ele se baseou, né? Então, ele baseou-se na questão da observação. Então, a tendência hoje do conhecimento científico ele é baseado em evidências, principalmente na condição observação. Eu preciso observar, avaliar aquela condição, que ali vai gerar uma hipótese através de um problema que gera evidência. Gerou evidência, desenvolvo um método. E desse método pode virar protocolo, pode virar projeto, pode virar referencial teórico, pode virar conhecimento científico que instigue outras pessoas a basear nesse conhecimento científico novas pesquisas também, ok? E aí, diante desse conhecimento baseado em evidências, a gente tem a distinção dos tipos de conhecimento. Então, a gente tem o conhecimento comum, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. O comum é esse que é baseado no cotidiano. Por que a chuva molha? Por que a água não tem cheiro? Então, isso é baseado numa condição comum, mas isso pode gerar hipótese e ter evidências. O que é um conhecimento, então, professor, científico? O científico ele já vai ter uma sistematização, tá? Que dessa pesquisa vai ter resultado. Só que para chegar no resultado, eu preciso de um método. E esse método ele vem através de experimentos. Um exemplo que a gente pode estar relacionando é sobre a eficácia do uso da vacina. Quando eu discuto sobre a eficácia do uso da vacina, é porque já foi testado, já teve o estudo e o experimento baseado naquela população, tá? Ou teve ensaios clínicos, ensaios randomizados, bancada, que fez o teste dessa vacina até ela chegar numa população, tá? Então, quando eu falo em conhecimento científico, ele é um conhecimento testado, ele é um conhecimento que já está publicável. Então, ele tem já uma geração de hipóteses que evidenciou, gerou resultados, ok? O conhecimento filosófico, ele já tem um pensamento mais de observação. Então, a gente lembrando os conceitos da filosofia anteriormente, o filósofo, ele tinha aquele hábito de observar realidades ao seu meio, natureza, condição externa, e aí dentro disso ele começava a filosofar condições de verdade. Por que o sol se põe tal hora? Por que o sol nasce tal hora? E isso também gera evidências. No caso, naquele período gerou, né? Então, hoje a gente sabe condição de horas, pôr do sol, nascer do sol, desenvolvimento ecológico, natureza, aplicação dentro da saúde, justamente pelo conhecimento da filosofia. Então, naquela unidade 1 que eu falei para vocês, que o conhecimento filosófico ele foi primordial para o conhecimento científico, ele tem uma associação. E isso é muito importante. A filosofia, ela foi a base da ciência. Então, não existe ciência sem filosofia. Elas estão juntas, porque a filosofia ela veio com esse papel de observação. E, claro, a gente tem o conhecimento religioso, baseado em crenças, como um exemplo. Então, doutrinas e práticas religiosas. Então, anteriormente, quando a gente começou a estudar sobre evidências em saúde, o conhecimento religioso ele gerou conhecimento científico. No caso do uso de ervas, fitoterápicos, entre esses curandeiros que trabalhavam no cuidado da pessoa, no cuidado coletivo, no cuidado paliativo. Então, tudo isso também gerou conhecimento científico como base de construção na ciência. Então, lembrando que a religião, a filosofia, elas andam junto para ter um conhecimento científico. E o conhecimento comum, ele vem disso também de observar e gerar investigação. Tá? Então, fique atento a esses dois pontos, que são a definição e as características do conhecimento científico e distinção entre os tipos de conhecimento. Por quê? Vão ter questões na prova que vai fazer essa comparação numa determinada hipótese, uma situação hipótese. E nessa situação hipótese, vocês terão que saber se é um conhecimento religioso, filosófico, científico ou comum. Ok? Então, isso está relacionado à unidade 1. Unidade 2, a gente vai fazer uma discussão sobre o que é a pesquisa científica. Então, na unidade 1, a gente discutiu o conhecimento científico, e na unidade 2, a gente já começa a trabalhar o que é essa pesquisa científica.
E a pesquisa científica, ela vem de uma investigação metodológica ou metódica, né, que tenta responder alguma pergunta. Então, vocês, alunos que estão construindo o TCC de vocês, o artigo científico, fiquem atentos. Vocês precisam de uma pesquisa, tá? Um problema que vocês estejam observando e por que daquela escolha, e uma pergunta baseada que você queira responder em cima desse problema. Para você poder responder esse problema através de uma pergunta, você precisa gerar objetivos. E é o que eu vou estar discutindo na última unidade aí desse capítulo, ok? Diante disso, a pesquisa científica ela pode ser descritiva. Eu vou descrever, caracterizar, distinguir, escrever o que eu estou observando. O exemplo, o censo populacional. Eu quero saber por que em Brasília tem mais homens do que mulheres. Então, eu vou pegar aqueles dados e faço uma descrição. Professor, mas aí eu não estou fazendo uma descrição comparativa, aí entre outro tipo de pesquisa. Mas a descrição é descrever o que já está pronto. Então, a pesquisa que está pronta, eu faço uma descrição. Quando essa pesquisa ela é exploratória, ela já tem um papel de identificar as variáveis. E essas variáveis, elas são comparadas. Então, no primeiro caso, eu falei descrever quantos homens tem em Brasília, quantas mulheres tem em Brasília, e depois, quando eu falo exploratória, eu faço essa comparação. Por quê? Variável, desculpa, gente. Variável homem e variável mulher. Então, eu faço uma comparação. Nesse exemplo, ele coloca aí estudos preliminares sobre doenças emergentes. Então, por que a doença emergente é mais comum em regiões tropicais do que não tropicais? Então, eu estou fazendo uma exploração desses dados. Por que eu tenho mais incidência de doenças tropicais, lógico, e áreas tropicais, do que não tropicais? Ok? Então, diante dessa distinção, a gente consegue ter uma pesquisa exploratória. E eu também tenho um tipo de pesquisa que é explicativa. Nesse caso, eu vou avaliar causa e efeito. Quais são os impactos do desmatamento na condição das queimadas no período de setembro? Os impactos anteriores. Então, eu faço um estudo de causa e efeito. Eu tenho uma causa que gera um efeito. Ok? Diante dessa condição, a gente tem os tipos de pesquisa. A gente tem a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, a quantitativa e qualitativa. A pesquisa básica, ela tem um papel de ampliar seu conhecimento sem aplicação imediata. Então, você vai buscar qualquer referência sobre um tema de interesse que você tenha e vai fazer uma leitura. No caso, ele está discutindo aí o uso de células-troncos. Então, não existe um método específico de busca. Eu busco em qualquer plataforma, qualquer rede, e faço um estudo sobre aquela base. Então, por isso que a gente chama pesquisa básica. Quando a pesquisa ela já é aplicada, ela tem inicialmente um papel de solucionar problemas específicos. Então, um exemplo é os novos medicamentos. Quero fazer uma pesquisa para identificar novos medicamentos, por exemplo, no tratamento de pessoas com doenças crônicas. Eu quero fazer uma pesquisa de medicamentos atuais que estão no combate do vírus HIV. Então, tudo isso entra como uma condição de pesquisa aplicada. Já a pesquisa quantitativa, ela vai gerar dados, e desses dados, elas geram números e que geram estatísticas. Então, geralmente, na pesquisa quantitativa, a gente trabalha muito com indicadores. Então, eu quero saber a incidência de dengue no período de 2021 no Distrito Federal. E quero fazer uma comparação com a incidência de dengue no período de 2023. Então, ela entra numa pesquisa quantitativa exploratória. E aí, gente, que eu falo para vocês a condição de combinar o conceito e finalidade de pesquisa com os tipos de pesquisa. Então, quem estiver construindo o seu TCC, fique atento que isso precisa estar bem encaixado no resumo do trabalho de vocês e também no método de pesquisa. A pesquisa Quali, ela já entra numa pesquisa que eu tento interpretar fenômenos. Geralmente ela é baseada em entrevistas, dados. Eu vou anotar numa entrevista o que o locutor, né, eu sendo locutor, e a pessoa entrevistada estar me dizendo, vou fazer anotações, e também eu posso ter uma pesquisa qualitativa exploratória. Então, elas também têm essa combinação.
Geralmente, as pesquisas elas vêm muito baseadas em avaliar variáveis. Então, essas variáveis elas são variáveis, lógico, e são comparadas dentro do âmbito de uma pesquisa. E aí, claro, para eu encaixar toda essa pesquisa, eu preciso elaborar hipóteses e objetivos. Então, professor, o que é uma hipótese? É uma suposição. Só que é uma suposição que eu consigo testar. Então, ela é testável. No exemplo que o autor coloca aí, ele fala: se a temperatura aumentar, a solubilidade de um sal também aumentará. Ok? Eu tenho como testar isso dentro de uma hipótese? Sim. Então, eu tenho uma hipótese verdadeira. Lembra lá na unidade 1 que eu falei sobre hipótese nula? Também fiquem atentos a esses pontos. Outra condição é como encaixar um objetivo de acordo com a sua pergunta de pesquisa e problema. Então, no caso, eu preciso ter um objetivo geral da pesquisa, ele tem um resultado mais amplo e desejado, e um específico, que ele é bem menor, só que ele é mais direcionado. Então, geralmente, a gente trabalha com um objetivo geral e 2 objetivos específicos, mas dependendo da hipótese, da pergunta de pesquisa, ele pode aumentar, ok? No caso, ele dá um exemplo de objetivo geral: avaliar o impacto de radiação na saúde humana. Então, é um objetivo bem amplo, objetivo geral. Já esse específico, ele trabalha verificar o efeito da radiação em células pulmonares. Então, ele está sendo mais específico. Professor, mas esses 2 objetivos eu consigo incluir na minha pesquisa? Sim. Olhando esses 2 objetivos, eu consigo entender que ele quer avaliar a condição do impacto da radiação geral. Só que ele está relacionando a pesquisa condicionada ao pulmão, então condição respiratória. Pode ser individual ou como pode ser coletiva também. E aí, diante desse desfecho, como escrita de objetivo bem encaixado, com a hipótese bem estabelecida, eu começo a desenvolver o método da pesquisa. Então, o método é como eu irei fazer essa pesquisa. É questionário? É experimento? É revisão sistemática, que eu já falei para vocês? É revisão integrativa, que está sendo muito feita pelos alunos da graduação? Então, a gente trabalha com revisão integrativa. É uma observação? É uma entrevista? E aí, a partir desse ponto, vocês iniciam como será a construção do projeto de vocês para a finalização de um TCC e um artigo. E aí ele dá um exemplo. Um estudo clínico pode usar entrevistas quali, um exame laboratorial quanti, e para investigar efeitos de um medicamento. Então, a entrevista, eu vou estar anotando ali o que as pessoas estão falando, acaba sendo qualitativo. E o exame laboratorial, eu já tenho os dados prontos, então ele gera dados quantitativos, ok? Gente, eu sei que essa unidade 1 e unidade 2, ela está bem tranquila. Fiquem atentos a esses tipos de finalidades na pesquisa científica, na unidade 2. Os tipos de pesquisa, vocês precisam saber essas diferenças. E a questão de elaboração de hipóteses, o que significa o conceito de hipótese e o porquê do método, e como que é construído esse método, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tem uns fóruns temáticos, tem um fórum Fale com o professor, vocês podem estar perguntando antes do período da prova dessa unidade 1 e 2, e eu estou à disposição, tá, pessoal? Até mais e um grande abraço.